Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou o Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Olá, sou engenheira civil e estamos aqui para mais um episódio. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no canal do YouTube da AGES. Não esquece de marcar o sininho. Sempre que algum conteúdo novo for publicado, você vai receber uma notificação. Nós também estamos no Instagram, no AGES, no @oficial, no AGES Oficial, perdão. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade, siga a AGES, compartilhe com seus amigos e parceiros para que a gente possa ampliar o alcance do perfil da AGES e chegar a 1.000 inscritos. Lembrando que toda semana tem episódio novo no AGES Podcast e eles são transmitidos também nas plataformas de áudio. Então não deixa de conferir para que você possa entender que existem vários temas diferentes sendo tratados dentro desse canal que podem te auxiliar no dia a dia e trazer um insight diferente. É bastante conteúdo de qualidade produzido para você. Essa temporada ela tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Eu também peço que você faça uma gentileza, siga o perfil do nosso patrocinador lá no Instagram em @mutua.sc. E hoje, para conversar, nós estamos recebendo aqui o nosso colega de profissão, o engenheiro civil Gilberto Luiz, e a gente vai bater um papo muito bacana sobre o universo da engenharia diagnóstica. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Obrigado, Miguel. Muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui falando com a AGES, que desenvolve esse trabalho aí magnífico há muitos anos. Vai completar 25 anos agora em breve, né? com diversas conquistas importantes para a engenharia civil nacional, né? Que foi uma das primeiras entidades aí nacionais que congrega exclusivamente engenheiros civis, né? E também para a nossa cidade de Joinville. Né? Sem dúvida. Você participou aí da discussão das necessidades, né? Tanto dos profissionais quanto da própria sociedade. Né? Conte um pouco quem é Gilberto, com que trabalha. Meu nome é Gilberto Luiz, tenho 46 anos, sou engenheiro civil formado pela UDESC, aqui de Joinville, honrosamente. Né? Eu trabalho com patologia nas obras civis e diagnóstico de problemas em estruturas e edificações há mais de 20 anos. Né? Trabalhamos também com perícias e avaliações de engenharia. Sou especialista em patologia nas obras civis, especialista em engenharia de estruturas. Estudei um pouquinho, né, a respeito de ensaios informativos, diagnóstico, patologia nas obras civis, em cursos de extensão que são chamados os Masters Internacionais. Eu realizei o primeiro no México, um outro na Espanha, um em Portugal e o último no Canadá. Tá? Então, o nosso dia a dia é tratar aí dos problemas, né, nas edificações. Eu também ministro cursos, né, em nível de pós-graduação ou, eventualmente, de extensão para as entidades de classe, sempre na área de patologia, inspeção e tecnologias e ensaios informativos, né, que são os ensaios conhecidos popularmente como os ensaios não destrutivos. Né? Sim. A pergunta é tradicional porque a gente mantém um protocolo, mas o nosso público já te conhece de longa data, né? Então também dentro da AGES sempre colaborou muito com a entidade fazendo essas apresentações e eu lembro que na época da universidade, eu te conheci na universidade através de uma apresentação que você fez em introdução à engenharia civil, foi um dos convidados, para tu ver, né? Lá no início já um impacto Sim. bastante grande. E eu lembro que na época você levou uma série de equipamentos para mostrar, olha, a gente não precisa fazer um ensaio destrutivo, a gente tem esses equipamentos Sim. que era o impacto tecnológico para nós, que, poxa, dá para fazer um scanner da parede e explodiu a cabeça de quem tinha Sim. recém entrado ali no universo da engenharia e naturalmente a engenharia civil ela é muito ampla, né? Você vai fazer engenharia com uma expectativa. E quando você adentra naquele universo já com uma perspectiva profissional, tu percebe que o leque é tão grande, né? E muitas coisas que a gente não imagina que fazem parte da engenharia civil, na verdade, estão lá como uma oportunidade de mercado, né? Dentro do que a gente vem pensando aqui para o nosso bate-papo, é claro, são vários caminhos que a gente pode seguir. Tratei ali o tema geral, né, do universo do diagnóstico, porque
a gente vem discutindo, né, ao longo do tempo e nos parece, e aí mais uma sensação minha, e aí eu queria ouvir de ti, né, que isso está no hype, por assim dizer, para usar a palavra do momento. É mais evidente para a gente nas rodas de conversa, né, seja no âmbito do próprio profissional da engenharia, ou nos outros segmentos da construção civil, quando você está conversando com incorporadores, construtores, que parece que aquele universo de projeto, ele não basta mais só aquilo. A gente está percebendo que, as edificações, elas também têm uma operação. Existe um universo do pós-construção, né? E aí a gente, obviamente, depara, né, com a necessidade de ter também engenheiros fazendo acompanhamento dessas estruturas, dando orientações para que elas cumpram aquilo que foram projetadas, né? Seja 40, 50 Sim. anos, passar por um processo de renovação. Como é que tu vê esse movimento? Isso é realmente só uma sensação ou isso tem mudado? E como é que o mercado tem se ajustado para isso? Na verdade, Miguel, eu vejo o seguinte, isso é uma necessidade que não é uma necessidade que surgiu agora. Sim. Tá? Naturalmente, quando você usa o termo projeto, vem na cabeça um negócio que se desenvolveu a partir de uma ideia que você teve, que gerou uma documentação técnica, que tomou-se como referência para executar uma obra e que aquela obra ela é retratada por aquela documentação técnica. Isso seria alguma coisa assim excessivamente romântica? Não é bem a verdade, porque o mundo real ele é diferente disso. Quando você quer projetar alguma coisa, você busca os melhores resultados a partir dos materiais, das técnicas que você tem, da tecnologia. Mas quando a obra vai ser executada, porque naturalmente as coisas mudam, porque naturalmente, né, as soluções elas podem ser melhoradas, porque naturalmente algumas das dificuldades técnicas que de fato existem não foram oportunamente identificadas, aquilo que você concebeu em projeto é alterado durante a obra. Não porque o teu projeto é ruim, porque existe uma necessidade de se fazer isso. Certo? Então já existe uma distância entre o que você projetou e o que de fato você executou. Não porque o teu projeto é melhor ou pior. Claro que quanto pior for o teu projeto, maiores serão essas alterações. Esse desvio vai aumentar, né? Veja o seguinte, uma obra é um negócio que não começa hoje e termina amanhã. As obras, às vezes, elas transcendem um período excessivamente longo. Né? Você dura 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, dependendo do porte da tua obra. E o que se tinha de tecnologia quando você desenvolveu o projeto e no momento que você está executando é diferente. Então veja o seguinte, todas essas mudanças que eu resumo para vocês aqui de forma extremamente discreta, elas existem e elas influenciam a tua obra. Quando você conclui a tua obra, naturalmente, por muita coisa aquilo que você projetou pode ser que não seja o que de fato foi empregado. Então, já durante a obra, eu tenho que ter uma etapa de ajuste. Né? Legal. Aquilo que eu concluí, se é diferente da minha obra, eu preciso fazer um retrofit, eu preciso as-builtar, né? Eu preciso as-builtar, eu preciso gerar uma documentação me dizendo como foi de fato construído. Tá? E a partir de tudo isso, eu ainda preciso pegar para o meu usuário, né? Dependendo se for uma ponte, se for um edifício, se for uma barragem, um viaduto, e dizer para o meu usuário, eu estou te entregando uma obra que foi concebida utilizando esse projeto, durante a obra nós desenvolvemos esses ajustes e hoje ela é isso. Legal? E ainda outra informação eu preciso passar e você precisa utilizar dessa forma, né? Considerando os carregamentos, né? As frequências de utilização, a deterioração que vai existir ao longo do tempo e você precisa conservar e manter de determinadas formas, considerando todos os requisitos técnicos que foram envolvidos na solução que você adotou. Então eu tenho um projeto, eu tenho uma execução, eu tenho uma informação do que foi feito e eu preciso dizer como utilizar e como proteger, como conservar essa minha obra. Então, desde o momento que você começa a colocar em prática aquilo que você concebeu inicialmente no projeto, você pode ter alterações, essas alterações precisam ser controladas e elas precisam ser informadas. Né? Isso é um negócio que não começou a ser desenvolvido agora, né? É uma coisa que se discute muito hoje, né? Porque as normas elas vêm sendo mais claras nesse sentido, mas são coisas que se discute, né? Lá desde a década de 90 através das principais normas ou antes disso, né? Tá? Mas assim, as construções elas são vivas. Depois que você entregou, naturalmente, né? O técnico não pode se afastar dessas obras, ele precisa se fazer presente, acompanhando, né?
a forma com que essa edificação essa obra vem sendo utilizada, se de fato ela está tendo o desempenho que era esperado e orientando as intervenções que eventualmente venham a ser necessárias. Tá? Então isso é uma necessidade que sempre existiu. Isso é feito de diversas formas. Tá? Existem diversos municípios que obrigam vistorias periódicas, né, dos edifícios multifamiliares, aí, dos edifícios residenciais. Né? Então você tem um incentivo através da legislação, mas os próprios usuários, né, considerando a responsabilidade que os gestores das edificações têm, e aí quando eu vou falar de gestor, né, a primeira figura que vem é o síndico, né, que faz a gestão da manutenção e das despesas dos condomínios, mas dentro das indústrias também. E se alguma coisa acontecer de errado, mesmo que a cidade não tenha uma legislação específica dizendo você tem que inspecionar, as consequências de uma falha de acompanhamento, né, da gestão dessa edificação, elas acabam recaindo sobre quem é o gestor, né? Muitas vezes é o responsável pela manutenção, às vezes é o presidente da empresa, às vezes é o diretor de uma determinada área, né? Às vezes é o proprietário de uma edificação, né? Que se causar um dano aí a um vizinho, a um terceiro também pode responder por isso. Então aí nós temos essa sequência, né? De quem faz o projeto, de quem desenvolve a execução e depois de um terceiro bloco que acompanha as edificações sendo utilizadas, né? Tá? Assim, projetar as edificações é um negócio que a gente faz há mais de 2.000 anos. Aí vem aquela história, né? Quando nós saímos das cavernas e começamos a ter que elaborar as nossas próprias edificações, né? E desde lá nós viemos aprimorando, né, as técnicas, né? Hoje não se constrói mais, né, deixando as coisas em pé, esperando para ver se cai ou não cai, né? Sim, sim. Existe toda uma segurança. Eu até brinco com relação a isso, porque o pessoal fala, mas poxa, isso aqui não foi feito para durar. Claro, várias coisas foram feitas para durar. Existem coisas construídas há 2.000 anos que duram até hoje. A gente chama de ruína. É o que tu quer para ti? Brincando um pouquinho, sim, claro que dentro uma licença poética rompendo com um monte de coisas que seriam técnicas, né? Mas é engraçado. É muito interessante essa discussão. Pelo seguinte, existem edificações que estão construídas há milhares de anos. Sim. E elas resistem ao tempo. Perfeito. Mas em que cenário? Exatamente. E com que recurso? Exatamente. Né? Veja o seguinte, quando se construía há milhares de anos atrás, os grandes monumentos que ainda existem, né, você usava mão de obra escrava, você não tinha problemas ambientais que te fizessem analisar qual que é o menor impacto que você consegue causar ao meio ambiente em função, naturalmente, né, da extração mineral, da exploração que existia. Sim, sim, sim. Dinheiro existia, né, que quem mandava construir tinha ouro e tinha muito ouro. Né? E o tempo, né, se construía durante... Você vê, tem obras que você começou em uma geração e terminou depois de diversas outras. Sim, né? sim. Tem obras que transcenderam mais de 100 anos. Elas não podem ser comparadas com as obras que hoje nós executamos com recursos limitados, com importâncias históricas muito diferentes, né? Com preocupações importantes em relação, né, à condição do trabalho dos colaboradores. Né? Então, assim, eu não posso comparar escravidão com o trabalho que nós temos hoje. Antes nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos uma parcela da população extremamente rica e outra parcela que tentava sobreviver e era realmente escravizada. Né? Hoje nós não temos, né, essa distância tão grande quanto existia aí há milhares de anos. Diferente do que acontecia antigamente, né, quando você extraía uma peça de granito enorme, né, e não estava nem aí com os resíduos que gerava, hoje, quando eu coloco 1 quilo de cimento na minha obra, eu sei qual que foi a produção de monóxido de carbono daquilo lá. E eu tento não só me limitar a diminuir ao máximo o investimento financeiro que existe, mas em também consumir a menor parcela possível dos recursos dentro do nosso planeta. Então são equiparações completamente distintas. Né? Sim, sim. E assim, nós precisamos executar hoje as obras de forma que atendam critérios de durabilidade, de funcionalidade, de manutenibilidade. Né? Então veja o seguinte, com o menor recurso possível. Eu tenho que fazer um negócio ser durável, atender, né, ao compromisso social, né, com recursos limitados. Claro que ele vai ter uma durabilidade limitada. Se eu comparar com o que foi executado sem preocupação com o investimento, com o meio ambiente e com o tempo, muitas vezes, que se tem para executar a obra. Então, são comparações que merecem, né,
os devidos ajustes. Sim, né? sim. Não posso fazer comparações diretas. Né? Sim. E o campo da brincadeira é justamente porque eu chego num outro ponto. Né? Recentemente eu participei de um encontro, a Karine também, né? Falando sobre tecnologias de fachada e cuidados, enfim, né? O que se tem e o que se espera, né? Para os próximos anos. E me chamou a atenção um número, porque logo que eu me formei, eu percorri um trajeto em direção ao mercado imobiliário. E hoje eu sigo dentro desse mercado através de consultorias de viabilidade financeira e, mais recentemente, como incorporador. Então, esses números, o que é monetário chama bastante atenção. E uma das coisas que nesse encontro foi comentado é de que você tem o custo de aquisição de um imóvel e ao longo daqueles 40 anos, né, de existência e funcionalidade dele, você vai gastar, né, obviamente corrigido, mais o valor equivalente àquele imóvel. Então, um apartamento de 300 mil, coloque na conta, você vai gastar mais isso. E as pessoas não tinham essa referência. E aí é onde eu percebo que me parece que está fazendo mais sentido. A gente passa por mudanças de consumo. Então, você tinha um hábito, né, de comprar um apartamento. Hoje você já encontra uma geração que está mais preocupada, às vezes, em viver aquela experiência. Então, isso tem ficado a critério, né, essa propriedade de alguns grupos. E esses grupos começam a perceber, opa, peraí, eu preciso fazer isso aqui agora, se manter funcional, além do período de contratação de projeto e compra, né? E eu acho que daí, nesse momento, o papel de vocês aparece com bastante importância, porque começa a trazer uma fotografia, né, real. Olha, a tua edificação está aqui. Sim. Se você não agir, ela vai para lá ou para cá, enfim, né? Os números, Miguel, eu não sei qual que era o contexto e que sistemas vocês estavam falando, se é só a respeito de fachadas, tá? Mas o custo efetivo, dependendo do tipo de edificação que você está tratando, o custo de execução pode representar apenas 20% dos valores que devem ser investidos ao longo de toda a vida útil desse bem, tá? Ali foi 50% é um valor que é até arrojado. Se você considerar todas as atividades de manutenção e conservação que devem ser realizadas, tá? Sim, essas atividades, elas precisam ser realizadas e os investimentos com manutenção e conservação, eles vão ser tão maiores quanto a tua solução for deficitária, né? Quanto mais deficiente a tua solução, maiores serão os investimentos aí com manutenção e conservação, e aí você vai transcender, né, as atividades de recuperação e manutenção e você vai passar para atividades de reforço e reparo de fato, né? Tá? Sim. A Karine, por exemplo, faz bastante vistoria cautelar, né? E a gente acaba percebendo, por exemplo, quando faz essa contratação, a gente encontra bastante deficiência, né, nas edificações vizinhas e, claro, que gera um alerta para nós, né, no papel de incorporador, porque você vai começar uma obra, pode gerar um impacto, né? E a gente também teve uma situação mais recente que você até nos assessorou, né? Falando sobre a questão do acompanhamento, equipamentos, faz sentido a gente imaginar que daqui a pouco tempo a gente comece a ter edificações instrumentadas para que a gente tenha um acompanhamento, internet das coisas, coisas do gênero? Sim, muitas edificações já são instrumentadas, né? As obras de portos, as estruturas de concreto armado, que tem uma importância que justifique uma instrumentação, no momento que você executa ela, você já coloca um sensor dentro dela que vai permitir entender como é que estão acontecendo as reações químicas, né? Qual que é a durabilidade que eventualmente ela vai ter. Isso já é previsto há muito tempo. Sim. Agora, em relação às vistorias, né? Quanto mais o engenheiro estiver presente em qualquer etapa das obras, né? Maior vai ser a eficiência do que a gente consegue desenvolver. Hoje, ainda existe uma necessidade de você quebrar alguns paradigmas, né? Se fala em vistoria cautelar. Eu até não gosto muito desse nome, porque ela vai muito além de você entrar, né, nos imóveis vizinhos e verificar que tipo de dano pode eventualmente existir.
As normas que abordam, inclusive, esse tipo de procedimento, elas preveem a necessidade que quando você vai analisar o entorno da tua obra, você já avalie aspectos que podem estar relacionados ao desempenho das fundações da obra que você vai executar, a problemas que podem ser gerados em função das condições de uso do entorno, todo o impacto que é gerado pela tua obra e pelas obras vizinhas na tua edificação. Essas vistorias, elas são extremamente importantes porque elas retroalimentam os projetos, né? Por exemplo, se você tem uma cortina com uma diferença de nível muito grande, uma escavação importante, né? Você consegue, às vezes, levantar aspectos que não foram contemplados no projeto, que podem gerar problemas nas edificações vizinhas, inclusive na execução da tua obra. Aí, falando de instrumentação, as próprias normas de escavação e de fundações, elas determinam a necessidade de você instrumentar e controlar deslocamentos, então isso existe já durante a obra há muito e muito tempo, né? E assim, a partir do momento que você começa a instrumentar as coisas, você passa a enxergar coisas que os nossos olhos não veem, né? Os deslocamentos que nós não imaginamos que existem. Quando você executa um edifício e começa a carregar as fundações, é impossível, quando você não é engenheiro e de repente você é leigo, você imagina que não existe deslocamento, mas nada no nosso planeta, né, é indeslocável. Sim. Quando você começa a carregar a fundação de um edifício, ela vai deformar? Vai deformar. Todas elas vão deformar. Com uma velocidade tal que é determinada, até um determinado patamar ela é controlada. Mas se você não instrumentar, você não sabe o que está acontecendo. Você vai descobrir depois que o problema já é muito grande. Tá? Assim, nós temos assim, os edifícios com fundações profundas. É natural que a cada 5 dias, depois do início dos carregamentos mais importantes, nós possamos ter, a cada 5 dias, 1 milímetro de recalque. Em momentos que eu tenho grandes deslocamentos, vamos falar em 50 dias, eu vou ter 1 centímetro? Posso ter? Pode ter, dependendo do tipo de carregamento, pode ter. Que avaria isso vai causar o entorno. Será que esse 1 centímetro é razoável ou não é? Eu não vou medir mais a grandeza, eu vou medir velocidades das coisas. E esse é só um exemplo de muitos outros tipos de monitoramento que pode vir a existir. Tá? Então, assim, estar presente em todas as etapas é importante? Sim, não só na etapa de projeto, né? Que, como eu já falei, nós projetamos há mais de 2000 anos. Na adaptação do projeto é importante estar presente? É importante estar presente, inclusive antes, né? Veja, nós temos a nossa última revisão da norma 6118, que é uma das principais normas que fala de projetos e execução de projeto de estruturas de concreto armado, que foi revisado agora em 2014 e tem uma revisão nova agora, que determinou a necessidade de você ter a figura do revisor de projetos. Sim. Ou seja, você tem um projeto e você tem que contratar um terceiro, um proprietário da obra, não um engenheiro, o terceiro para fazer uma revisão do projeto. Esse projeto de estrutura, ele é tão importante que uma eventual falha pode colocar em risco a segurança do edifício. Então é natural que um segundo colega venha revisar esse projeto para confirmar ou, eventualmente, para sugerir soluções mais adequadas. Então, antes dele ir para a obra, ele já está sendo revisado. Durante a obra, tem norma técnica que determina que você tem que fazer o as-built. Você tem que fazer os ajustes, né? E tudo isso vai mudando ao longo do tempo. Quando você instrumenta, uma coisa é você projetar, outra coisa é o que de fato está acontecendo lá na obra, né? Quando a gente projeta, a gente lida com parâmetros de resistência, que às vezes são muito superados, né? A gente lida com pontos de sondagem para entender como é todo um terreno e às vezes as coisas mudam. A instrumentação, ela te permite entender o que está acontecendo. E aí, se tuas hipóteses se confirmam e se o nível de segurança e desempenho está sendo alcançado. Perfeito. Tudo passa, né, na minha leitura, obviamente, né, por uma transformação. Eu percebo que parece que a gente está tornando as edificações no âmbito residencial mais complexas do que elas eram. Isso talvez faça algum sentido, né? A gente precisa ter uma taxa de adensamento maior e, com isso, os questionamentos também são maiores, né? E aí, dentro do campo da incorporação, a gente até brinca, se fala muito dos numerozinhos mágicos que, numa leitura um pouco mais fria, olhando do ponto de vista de negócio, você chega à seguinte conclusão: não, a tua margem não é essa. Essa tua margem ela é alta porque tem uma taxa altíssima de negligência. As coisas que você não contrata. Uhum. E isso gera, talvez, não sei se para todos, mas
quando eu escuto, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, isso existe uma obrigação, gera um desconforto tremendo, porque você acaba percebendo que os teus processos às vezes não estão 100% ajustados. E aí, onde é que eu estou com o telhado de vidro, por assim dizer, né? Puxa, eu preciso investir nisso, eu preciso melhorar para aproveitar, porque eu também tenho a sensação de que o mercado começou a observar isso como valor também. Claro. Assim, Miguel, veja o seguinte, existem aquelas máximas, né, que às vezes soa estranho para quem nunca ouviu, que as construtoras são as incorporadoras são as maiores asseguradoras do Brasil, né? Isso é verdade. Tá? Por quê? Porque você tem que garantir o teu produto final e todas as etapas que são envolvidas na produção desse produto. Existem normas que definem todos os procedimentos que devem ser adotados. Muitos deles são negligenciados. E o que acontece? Essa falsa sensação de que ao final de um empreendimento você tem um resultado, né, que é extremamente, né, interessante, ele só é interessante porque diversos riscos que são assumidos ao longo do processo, eles acabam não se concretizando. Tá? Mas se você avaliar o que é simplificado nos projetos em relação ao que de fato, né, deveria ser adotado, o nível de controle da execução de deslocamentos, de comportamentos ao longo das obras e o que de fato se faz, você acaba descobrindo que o empreendedor, aí, o incorporador, ele está assumindo uma quantidade, um risco excessivamente alto, e ele só está tendo resultado porque as coisas que podem e têm muita chance de dar errado não estão dando errado. Ou não perceberam que deram errado. O que acontece? Eu falo agora como empresa, né? Em função do nosso ramo de atividade, nós atendemos tanto as empresas que querem controlar os riscos, mas a nossa maior demanda é depois que os problemas surgiram. Tá? E no momento que acontece um desabamento, uma deformação excessiva, você tem problemas com as infiltrações, né? Tem problemas com os revestimentos, né? Os 3 grandes grupos, né? Infiltrações, desplacamentos e fissuração, que são os maiores problemas da construção civil, né? O incorporador ele é apresentado para um mundo que ele achava que não existia, porque ele repete processos errados, não controla, no final fica tudo bonitinho e ele acha que deu certo. Só que veja o seguinte, uma coisa é você entregar um imóvel ou uma edificação e depois de pronto ela está bonitinha. E outra coisa é o comportamento dela ao longo da referência, que são os 50 anos para edificações comuns, que ela deve resistir, né, adequadamente, deve servir a função para a qual ela foi concebida. E aí vem aquela história, né? A partir de 5 ou 10 anos você começa a ter edificações que têm problemas extremamente graves, que deveriam começar a surgir lá nos 40 anos. Né? E isso vira uma conta precoce para uma empresa que às vezes está há 10 anos no mercado. Ela com 10 anos está respondendo pelo primeiro empreendimento que ela entregou com deficiências, mas atrás desse primeiro empreendimento vem uma fila de coisas aí que vão gerar um passivo, né, enorme, e essa é uma das razões pelas quais nós encontramos aí uma quantidade muito grande, né, de incorporadoras e de construtoras fechando. Sim, eu só imagino que vocês devem ter dificuldade quando chegam em uma empresa e não tem as respostas, né? Porque daí vai ter que ser produzidas essas respostas através de uma série de ensaios, né? Sim. Eu não tenho essa informação, não tenho essa história. Falta muita informação nas obras, nos condomínios. Tanto da parte de obra como da parte de uso. O uso mesmo fica com registro de manutenção, é algo raro em condomínio. Sim. E veja o seguinte, hoje nós temos meios para isso. Né? Você tem prestador de serviço, porque também é muito fácil você dizer, não, precisa ter manutenção, precisa ter conservação, precisa ter inspeção. E a hora que você quer contratar alguém para fazer inspeção, não encontra. A hora que você quer contratar alguém para fazer manutenção, não tem. A hora que você quer buscar um projeto, né, esse projeto não foi desenvolvido. Não, hoje se entrega os projetos. Os projetos são digitalizados. Você consegue gerar uma nuvem e guardar todos os dados de um determinado condomínio. Não vamos falar de condomínio para não ser tão restrito, mas as indústrias, né, as empresas públicas, as empresas privadas e os próprios condomínios. Você pode ter a nuvem do condomínio, onde lá você tem todas as informações, né, de todos os projetos que foram entregues, todas as vistorias, de todas as obras que foram realizadas, né,
as intervenções na gestão de cada um dos gestores, que sejam síndicos, né, gerentes, diretores, presidentes. Essas informações elas têm como ser guardadas, é fácil, mas ainda assim a gente tem muita dificuldade em encontrar, né? E aí, vamos falar de tecnologia por um outro viés. Hoje nós temos tecnologia para conseguir fazer uma inspeção muito detalhada nas edificações e levantar todas as informações que nós não temos em projeto. Perfeito, nós temos. Mas quem é que consegue pagar essa conta? O custo é muito alto. Eu consigo quando eu tô... Sim. E o tempo. Você não vai conseguir. É raro, né, o cliente que consegue. Sim. Aí vamos dizer onde eu consigo aplicar essa tecnologia. Uma coisa eu estou tratando de uma unidade imobiliária que custa 700, 800 mil reais, que é um valor relativamente módico, né? O cara que tem um imóvel de 700, 800 mil reais, para ele abrir uma parede, ele não pode fazer um investimento de 20 mil reais em ensaios e análises. Não pode, não é razoável. Sim. Né? E ele vai trocar esse investimento de 20 e poucos mil reais, né, por ter guardado ou não ter guardado um projeto. Entendeu? Onde é que está o projeto? Onde é que estão os pilares? Não sei. Quanto é que custa para levantar? Legal. 20 mil reais. Como assim? Não, cadê os projetos? Né? Cadê o projeto? Essa continha básica. Quando se pode fazer investimentos nessas montas que justifiquem a realização de ensaios? Quando você está numa indústria. Você tem um equipamento lá que custa alguns milhões de reais, numa linha de produção sem a qual a indústria não trabalha. E ele faz investimento de 100 mil, de 200 mil em ensaio porque ele não guardou o projeto, né? Ou porque não teve uma retroalimentação depois que a obra foi executada. Né? E tecnologia existe. Tá? E as tecnologias que nós utilizamos hoje, seja aí as tecnologias eletromagnéticas, por ultrassom, né? Ou diversas outras, elas começaram a ser utilizadas na década de 50. Os equipamentos só hoje foram modernizados, né? Eu tenho a tecnologia embarcada um pouquinho maior, porque eles são mais interativos, de uso intuitivo, mas são técnicas que passam de 70, 80 anos. Tá? Eles são eficientes, úteis? Não tenha dúvida que são. Só que a gente ainda não tem eles como uma realidade em termos de investimentos e de tempo. Tá? Se alguma coisa que eu consigo ver num projeto depois de uma análise de 5 minutos, às vezes eu levo uma semana para levantar, né, de trabalho. Então, assim, é um contrassenso, né? Nós precisamos fazer a gestão mais adequada dessas informações. Sim. É realmente a sensação que a gente tem, né? E é nítido, depois que você compreende um pouco mais do processo da engenharia, que muitas vezes o pessoal até brinca, né? O molho saiu mais caro que o peixe. Mas não, é que na verdade você precisa manter ali, durante um período, para capturar todas as informações, profissionais altamente competentes, que têm uma taxa de tempo extremamente alta, porque eles vão resolver, eles vão encontrar a solução. Mas o fato de você ter deixado 5, 10, 15 anos sem a preocupação de entender o que está acontecendo, produzir esses dados, a gente vai ter que fazer uma trajetória e entender, né, o que aconteceu nesse intervalo de tempo. Né? Sim. Isso é bastante impactante. O que a gente vê daí agora quando volta para o mercado é que parece, né, que as pessoas têm compreendido que a edificação, no âmbito comercial, e sem falar das indústrias, as indústrias talvez seja até mais fácil porque eles sentem, como tu disse, o exemplo é bom, né? Eu tenho um equipamento operando extremamente caro. A estrutura física ao redor, ela não pode colapsar porque ela protege aquele meu equipamento. Então ele tem uma certa ciência da importância de se cuidar das coisas, mas acredito ainda que tu deves encontrar no teu campo muita gente que negligenciou coisas simples, né? Sim. Não fez a manutenção de uma cobertura, por exemplo, e daqui a pouco foi surpreendido com um colapso, alguma coisa do gênero, né? Talvez tudo isso passe por uma maturidade também que a gente vai alcançar. Sim, né? Sim. E assim, existem as coisas que acontecem naturalmente por conta dos ajustes de uso. Existem os problemas que podem surgir em função de acidentes e de desvios em relação ao uso esperado. Né? Você pode ter uma explosão, pode ter um incêndio, pode ter um impacto de um veículo. E nesses momentos, essas informações elas precisam ser utilizadas, ser levantadas de forma extremamente rápida. Né? É interessante que esse amadurecimento, hoje existe, nós estamos experimentando no Brasil o avanço de diversas áreas, tá?
porque está se encontrando a possibilidade de se ter uma remuneração, né, e um retorno de bons negócios na gestão das edificações. Um dos exemplos é a profissionalização dos síndicos, né, onde você tem um profissional que de fato se capacita para conseguir fazer a gestão das edificações, sejam as edificações habitacionais ou eventualmente industriais mesmo, né, eles entendem um pouquinho mais a responsabilidade e aí você começa a ter algum acervo. Tá? Mas aí vamos começar novamente as comparações, né? Antes a gente comparou aí o Egito Antigo, quase com a construção atual, né? Ou outros exemplos. Mas vamos fazer comparações aí entre os países da Europa e o que a gente vive no nosso país. Tá? Antes de nós começarmos aqui a nossa conversa, eu estava comentando a respeito de um colega que trabalha conosco, isso aí foi fazer um mestrado na Alemanha e hoje trabalha, né, em uma das maiores empresas de inspeção de pontes na Alemanha. E onde você tem para cada obra de arte, que seriam as pontes, viadutos, estruturas de contenção, um book, né, físico, registrando o que existe. Até uma curiosidade, nessa semana, eu falei com ele hoje, ele está inspecionando, eu comentei com vocês, uma ponte, né, que ela foi construída em 1920, ela resistiu à Segunda Guerra Mundial, inclusive ela foi avariada durante a guerra. E lá na Alemanha, que é esse exemplo específico, você tem um sistema público, onde, diferente do que acontece aqui no Brasil, eu faço meus relatórios, gero um laudo impresso ou em PDF e encaminho para o meu contratante, lá você abastece os dados da tua inspeção em um programa que é do poder público e atualiza as informações dentro de um aplicativo, né, que registra tudo o que está acontecendo naquela obra de arte, naquele equipamento público, e compara com todas as outras inspeções e intervenções que foram realizadas a partir de... Cara, a gente está falando aí de uma estrutura com mais de 100 anos. Um negócio interessante, que é inspecionado desde a década de 60. Né? E hoje, se você, né, mesmo com todo o avanço, né, em relação ao conceito de responsabilidade, de guardar documentação técnica, de ter um engenheiro acompanhando as estruturas, você ainda tem perda de documentos aí com muita facilidade. Né? Sim. Tá? Então, assim, existem níveis, né, muito diferentes. Que as comparações, às vezes, são... Que eu estava comentando, não sei se foi a cara com o Miguel, que às vezes eu sinto que a gente lida no 8 e no 80. A gente tem hoje tecnologia, a gente tem edificações que são exemplo, mas no dia a dia a gente lida com edificações que são muito precárias na documentação, na execução. Então a gente fica nesse... Sim. E a gente fica querendo implementar coisas nas edificações que a gente mais lida no dia a dia e a dificuldade que a gente encontra ao conseguir implementar. E daí a gente vê outras áreas, né, que nem a Alemanha, que a gente, nossa, mas por que lá, né, deu certo, as pessoas entenderam, teve consciência, e aqui a gente tem que ficar batendo numa tecla, às vezes, tão chata, né, porque guardar documentação, às vezes de um laudo pro outro, né, uma inspeção predial, não se tem o laudo anterior, coisa de 3 anos, 5 anos. E às vezes quando encontra o que foi especificado nessa inspeção predial nem foi realizado. Então a pessoa foi lá, fez os exames médicos e não fez o tratamento. Não fez o tratamento, o diagnóstico. Então são muitas dificuldades que a gente encontra no dia a dia. Daí eu sempre sinto que a gente fica nessa, né? 8 e 80, a gente nunca encontra um meio... Não, Essa é uma abordagem extremamente importante, tá? Para os colegas que trabalham com inspeção predial, é extremamente importante registrar as coisas. Porque veja o seguinte, todos os profissionais em todas as áreas têm responsabilidade perante as atividades que desenvolvem. Mas quando você vai fazer uma inspeção de uma estrutura ou de uma edificação e você identifica informações que possam colocar em risco a funcionalidade e a segurança, você precisa registrar isso e transferir a responsabilidade sobre a gestão daquelas informações. Nós temos notícia no nosso Brasil de alguns desabamentos, tá? E eu acho que um dos mais emblemáticos foi do edifício Areias Brancas, se eu não me engano é esse o nome, e se não me engano é em Recife também, onde existiam problemas conhecidos, já notórios em fundações, e existiam evidências de problemas em fundações que foram de alguma forma registrados e transferidos para o condomínio, que decidiu realizar, né, reformas no hall de entrada, que são mais evidentes, né, em detrimento das intervenções que deveriam ser realizadas após estudos complementares, esse edifício veio a ruir. Tá?
Eu posso estar equivocado no nome do edifício, mas essa história é uma história, né, conhecida. E todo mundo que trabalha com inspeção, seja inspeção de unidades habitacionais, indústrias, portos, né, vai ser submetido a uma situação dessa. Então você precisa ter a informação e transferir para quem é o gestor, tanto a importância dela como a necessidade de adotar alguma medida, sob pena de você ser responsabilizado, né, por uma negligência de um terceiro que acabou recebendo a tua informação. E na inspeção predial sempre existe uma linha muito tênue entre o que você olha e vê provisoriamente estabilizado, de pé, e o que de fato é seguro. Tá? Existem elementos estruturais que não avisam antes de falhar, que onde você não tem uma fissura, onde você não tem uma deformação, e o desabamento pode ser abrupto. Isso pode acontecer em edifícios com um número elevado de pavimentos, como pode acontecer em uma casinha de 2 andares, como aconteceu em Criciúma, né? Que acabou matando a família inteira aí numa noite. E você vê as fotos no Google de um dia, né? Ela é em pé, assim, nem se nem o outro dia, né? Desabando. Tá? Então, assim, é extremamente importante, né? Estar atento aos sinais, ter a capacitação, utilizar as informações disponíveis, quando necessário, utilizar a tecnologia. E aí existe mais um negócio que é uma necessidade de quebra de paradigmas, né? A tecnologia existe, eu vou contratar a tecnologia e vou trazer para cá e vou resolver todos os meus problemas. Nunca a tecnologia vai substituir os bons profissionais e os conceitos fundamentais, né? Eu trabalho com ensaios não destrutivos, que são os exames dentro da medicina, aplicáveis à engenharia, há 20 anos praticamente. Tá? E nós realizamos diversos tipos de ensaios e muitas vezes somos contatados, né, por alguém que quer contratar nossos trabalhos e o cara quer um ensaio. Não, você tem aquele equipamento? Eu quero que você... Não, a gente não vende resultado de equipamento. Nós vendemos diagnóstico. Né? Aquilo é uma ferramenta. Soluções. Aquilo simplesmente nos aproxima do que é a informação mais próxima possível da real. Sim. Né? Porque uma coisa que nunca vai ser substituída é aquela capacidade que o engenheiro tem que ter de olhar para as estruturas e conseguir conversar com ela com os olhos. Entendeu? Conseguir entender qual que é o caminho das cargas, conseguir entender as evidências de uma deficiência de resistência, conseguir entender o que é uma manifestação patológica passível de ser identificada e um problema que pode existir que não dá evidência nenhuma, mas que pode colocar em risco uma edificação que o leigo não vê. Tá? E utilizar a tecnologia dentro dos pontos onde ela se aplica para melhorar o seu diagnóstico. Tá? Existe? Existe. É fácil de utilizar? Não, você tem que ter capacitação. É barato? Não é barato. Tá? Então, assim, você tem que utilizar adequadamente dentro do que é necessário, mas sempre utilizando os seus conhecimentos, né? Porque senão o resultado vai ser ruim. Sim, certo? Sim. Gilberto, o papo ele não encerra aqui, porque tem tanta coisa para falar dentro desse universo, né? A gente nem falou, né? Praticamente nem falou de tecnologia. E o que é bacana disso, que a gente já tinha comentado outra hora, né? E aí, óbvio, você aí faça seus comentários para que a gente também entenda o que você acha que pode ser o direcionamento de um próximo convite, porque eu já faço e antecipo aqui, a gente tem muita coisa para conversar, né, nesse campo, né? Mas como a gente fala, né, o tempo ele acaba sendo limitado, né, dentro da proposta. Entretanto, antes de encerrar, né, nós temos um hábito que a gente está construindo aqui através do podcast, que é compilar uma lista de sugestões de literatura dos nossos convidados, para que os nossos ouvintes, né, espectadores, possam acessar e conhecer algo que te marcou, né? Não necessariamente uma literatura técnica, se for técnica, excelente, mas algo que você encontrou assim na literatura que é expressivo e que você gostaria de compartilhar com a gente. Legal, Miguel. Sobre a literatura técnica, sim, eu acho que eu gostaria de deixar uma outra mensagem. Tá? A literatura técnica, eu posso até fazer uma referência, tá? Os livros de concreto que são publicados pelo Ibracon, livro do Meta, excelente. Quem puder ler e tiver interesse, vai e pesquisa, que o Ibracon tem excelentes publicações. Mas tem um negócio que eu acho que é importante para cada um dos brasileiros. E tem um livro que eu li, né? Um livrinho pequeno, me marcou. Eu empresto para os meus colegas, eu faço propaganda dele, tá? Porque é um negócio que é importante mesmo e é alguma coisa que hoje, né, eu acho que o brasileiro está precisando. O nome dele, o título desse livro é O Brasileiro é Otário, tá? Do Rodrigo Constantino. E ele fala
da conta que se deixa por essa falsa, né, essa falsa responsabilidade do brasileiro em relação às decisões que toma e ao jeitinho brasileiro. Né? Sim. Porque hoje, se você combina alguma coisa com alguém e não cumpre, isso vai ter um custo para alguém. Tá? Exatamente. Se você vende um serviço de engenharia e não entrega, isso vai ter um custo. Se você deveria assumir uma responsabilidade e não assume, isso vai ter um custo para alguém, que pode eventualmente ser, na nossa área, o desabamento de um edifício. Né? Se você precisa arcar com uma responsabilidade e não cumpre, alguém vai ter que ir lá, né? E vai ter que assumir esse prejuízo. Tá? E esse livro aborda muito bem isso. Tá? É um livrinho pequeno, tá? É um livrinho muito legal. Ele é bastante atual, porque hoje a gente vive, né, um grande paradigma, né, em relação ao que é certo, o que é errado, né? Como é que eu consigo tirar vantagem de alguma coisa e como não consigo. Infelizmente, isso é uma coisa que não deveríamos nem discutir. Né? Quando a gente se compara com os países europeus, quer ser como eles, mas não quer assumir a responsabilidade deles. Exatamente. Né? A gente falou de tanta coisa aqui, né? Rapidamente, Sim. né? Como tá legal a Alemanha, mas eu não consigo nem guardar o projeto do prédio onde eu moro. Né? Eu não consigo nem registrar a reforma que eu fiz. Eu não consigo nem fazer a minha responsabilidade valer como síndico, né? Dizer, não, cara, você não pode tirar esse pilar, você não pode cortar essa viga. Né? Seja meu amigo ou não seja, independente disso. Né? O que você vai fazer tem que ser acompanhado por um profissional que é tecnicamente habilitado, que vai dizer se pode ou não pode. Né? O título, ele é um pouco inusitado. O Sim. brasileiro é otário, mas eu acho que... Mas a provocação é importante. A provocação ela é interessante. Ela é importante, porque falta, de fato, talvez para nós, né, um pouquinho de percepção. Olha, eu gero impacto sobre os outros, então eu tenho que refletir um pouquinho a respeito da minha trajetória. Talvez é uma reflexão importante a se fazer. Né? A gente realmente não faz nada sozinho, mas hoje, infelizmente, parece caminhar por uma direção onde a individualidade é extremamente importante, mas ela não é só isso. Né? Claro. Não é só isso. Gilberto, eu te agradeço profundamente, foi uma satisfação te receber. A ideia do podcast é que a gente possa abrir, né, novos caminhos. Se eventualmente a gente não chega naquele ponto que talvez era o objetivo, a cereja, mas tudo que foi produzido aqui tem uma qualidade incrível e deixa aquele gostinho em mim, na Karine, provavelmente, de uma repetição e para quem nos assiste também. Né? Queria que tu ficasse à vontade para fazer as considerações finais, onde a gente pode encontrar... onde a gente pode encontrar nas redes, onde a gente pode encontrar o teu trabalho. Fica à vontade. Sim. Gostaria novamente de agradecer aí a oportunidade da AGS. Né? Eu já fiz parte da diretoria da AGS e admiro cada uma das atividades que vocês desenvolvem. Sei que estar desse lado da mesa não é fácil. Né? É realmente um esforço bastante grande, uma dedicação muito grande. E a mensagem que eu queria deixar aí aos engenheiros, aos colegas, é que o maior investimento que a gente pode fazer na nossa carreira é estudar. Tá? Estudem, que vocês vão buscar informações e resultados onde vocês nem imaginam que existe. Tá? Eu vou dar um exemplo, o último Master que eu fiz no Canadá era um dos que menos me atraía e hoje eu desenvolvo um trabalho em parceria com a Universidade de Ottawa no Canadá. É um negócio que para mim não era alguma coisa que eu poderia, né, assim, vislumbrar dentro das atividades que nós realizamos, dentro dos diversos cursos que eu já fiz, tá? Trabalhar com microscopia, para mim, era uma coisa que não era muito da engenharia. Hoje a gente emite diagnóstico com base em análise microscópica a partir de um curso que eu fiz em 2019 e hoje eu desenvolvo um trabalho no Brasil e no Canadá, que era uma coisa... Né? Isso pode existir com cada um dos colegas em suas áreas. Né? Então, assim, o maior investimento que você pode ter na tua carreira é com o estudo. Né? Só que a nossa carreira ela é uma parte da nossa vida. Né? Para que nós possamos viver bem, nós precisamos cuidar da nossa saúde, praticar atividade física, né? E investir em quem a gente gosta, né? Que são os nossos familiares, né? Então, assim, nós temos que investir nosso tempo na nossa carreira, na nossa família e na nossa saúde. Com isso, acho que nós conseguiremos nos tornar profissionais plenos, né? Sábios conselhos. Karine, considerações finais? Somente agradecer. Acredito que é um assunto que a gente tem muito conteúdo a conversar. É algo que realmente... precisa entrar mais na conscientização do brasileiro mesmo, essa questão de cuidados com as edificações, de guardar a documentação, da importância disso.
E acredito que esse conteúdo que foi realizado aqui vai ser muito útil e que vai abrir porta para outros conteúdos para a gente abordar nos próximos podcasts. Sem dúvida, sem dúvida. E já ficou no ar, né? Microscopia. Vamos explorar excelente. Um episódio só sobre isso. Dá para fazer um podcast só disso. Gilberto, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando, né, essa temporada ela tem o patrocínio da Multa Santa Catarina. Não deixe de conferir a rede social do nosso parceiro, que acredita e apoia esse projeto. Eu tenho brincado em todos os episódios. Vai lá no perfil da Multa Santa Catarina e escreve na última postagem deles, a GES Podcast, faz uma referência para que eles percebam, né, tá tendo movimento, o pessoal tá entregando conteúdo. E claro, mais uma vez eu faço o pedido para que vocês se inscrevam no canal da GES, marca o sininho para receber as notificações, segue também a entidade no Instagram, no AGS Oficial. A gente tem a meta, né, de ampliar o nosso canal. Eu me despeço por aqui, até o próximo episódio. Valeu, pessoal!